seguinte, todas as coisas que eu li nos últimos dias, né, 2 dias, eu peguei algumas coisas que eu achei interessante de compartilhar com vocês, então eu fiz esse Learning Log. Então eu vou passar para vocês algumas dessas coisas, alguns de vocês talvez não saibam. Então, uma delas é que recentemente teve esse evento, XP 2011, né, lá em Madrid, no dia 10 e 13, do dia 10 até o dia 13 de maio, e esse é um dos eventos, né, principais de métodos ágeis que existe, um dos eventos que mais fomenta, reúne a comunidade e tal. E lembra daquele cara que escreveu aquele livro Working Effective with Legacy Code, que é o Michael Feathers? Ele deu um workshop lá chamado Brutal Refactoring, e tem os detalhes, né, sobre esse workshop dele e tal, nesses links aqui que eu vou deixar para vocês. Mas ele basicamente estava ensinando, além daquilo que estava no livro dele, o que ele, vamos dizer assim, se arrependeu de não ter colocado no livro, né? Então ele fez uma distinção entre 2 conceitos que geralmente o pessoal confunde, trata igual. Uma outra coisa que eu vou antecipar para vocês é que tem bastante coisa em inglês nessa apresentação. Não consegui traduzir tudo, mas é bom, né? Vocês vão se acostumando cada vez mais. Daqui a pouco a gente faz a apresentação em inglês também. Então, o conceito de código limpo e código fácil de ser entendido, né? Então, o que seria o Clean Code, né? É o código que é simples e que não tem surpresas escondidas, né? And suggested that this is a quite high bar to try to obtain. E o código que é fácil de entender, it's about the amount of thinking that we need to do in order to understand a piece of code and can be a more achievable goal. Então é o quão fácil você consegue compreender aquilo que ele está fazendo, né? São conceitos um pouco diferentes. Uma outra coisa que ele fala é a questão do Power Curve, que é mais ou menos o seguinte: a maior parte do seu código muda pouco, tem uma menor parte do código que muda muito. Então ele tem até umas ferramentas, umas métricas que ele usou para você identificar qual é essa pequena parte do seu código que muda muito. No nosso sistema, por exemplo, vocês conseguem identificar isso facilmente, eu imagino, né? Tem aquelas classes que a gente está sempre alterando regra de negócio e tal. Isso é a parte mais complexa, né? E nessa parte exatamente, né, você identificar onde é isso, é onde você tem que colocar um maior esforço para escrever testes mais eficientes. É onde muda mais, é onde você tem maiores chances de ter surpresa. Então é importante você diferenciar essas coisas, né? Tá certo? Então aqui, além de você ter testes, você precisa fazer refactoring constantemente. Por quê? À medida que você altera o código, ele vai se tornando cada vez mais difícil de se entender. Então você precisa lembrar, né? Seu código pode estar limpo, mas ao mesmo tempo pode não estar atingindo a facilidade de entendimento. Então o refactoring ele vai ajudar não só a manter o código limpo, como vai ajudar também a manter o código fácil de ser entendido. Uma outra coisa que ele fala é que os desenvolvedores têm uma tendência muito maior de aumentar um método do que de criar um novo método. E isso faz com que ao longo do tempo você fira aquele princípio de responsabilidade única. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. Sempre que você vai acrescentar uma regra de negócio no método, ter um cuidado grande de verificar se você não está ferindo esse princípio. Se você não está atribuindo para aquele método mais de uma responsabilidade. Então tomar bastante cuidado com isso, né? E ele dá a dica de você buscar significado nas coisas também. Tem até alguns patterns que ele se refere do Martin Fowler e tal, a gente vai conversar sobre isso depois quando falar de arquitetura, mas ele dá a ideia, por exemplo, você olha para 3 parâmetros e aí você tem que pensar o seguinte, né? Pô, 3 parâmetros num método já é muito. Eles têm algum significado juntos? Será que eles não deveriam ser um objeto, deveriam ser alguma coisa? E principalmente se você percebe que esses 3 parâmetros aparecem juntos em muitos lugares, né? Então olha para as coisas que estão separadas e tenta identificar um significado único nelas. Essa é a ideia que ele tenta passar. E olha para um trecho de código também, quando você olha para um método grande, e vai tentando identificar significado naqueles trechos de código. Às vezes aquele trecho de código vai virar um outro método, às vezes aquele trecho de código vai virar um outro objeto. Uma outra coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês é esse Brian Johnson. Ele tem um site chamado Philosopher Notes, mais sabedoria em menos tempo, né?
Então o que ele fez? Ele estudou 100 livros, e cada livro que ele leu, ele fez um que ele chama de notas, né? Um PDF que tem 5 páginas que ele coloca as ideias principais daquele livro que ele leu. E ele faz um áudio de 20 minutos em MP3 e um vídeo de 10 minutos, o vídeo é gratuito e ele publica. Então tem vários livros aqui, livros de negócio, né? Alguns livros mais de filosofia mesmo, mais antiga, de psicologia, tem bastante coisa legal. Então você consegue ter uma noção boa do livro rapidinho, sem ter que ler aquele livro inteiro. É bem legal de consultar. E aí, em uma das notas do evento da XP, eu caí nessa ideia do cara aqui, do Pat Quay, ele é da Totworth, acho que da Inglaterra, se não me engano, e ele dá a ideia de você fazer uma arquitetura visível. Então o que eles fizeram? Eles reuniram um time deles, e em 2 sessões, em dias diferentes, eles tentaram de alguma maneira criar um modelo que representasse a arquitetura deles, um modelo visual. E que vantagens que eles tiveram com isso, né? Além da equipe como um todo poder participar e tal, montar junto, criar um entendimento comum, eles sempre usavam isso para demonstrar como a arquitetura funcionava para as pessoas novas que chegavam, né? E isso possibilitava também que as pessoas novas que chegassem com uma visão de fora, às vezes identificassem até problemas ou coisas que poderiam ser mais simples na arquitetura deles. Chegam a existir arquiteturas complexas, né, em que você tem que se comunicar com vários sistemas de fora, coisas assim, então pode ser desde um modelo mais simples até um modelo bem complicado. E ele recomenda bastante você ter um modelo visual para isso. Então achei que pode ser uma coisa interessante para a gente. Um negócio legal também que eu achei do Tom Perry, ele fala de representações em par, coisa que a gente fez já em eventos, né, algumas vezes e tal. Geralmente quando você vai estudar sobre apresentações e coisas assim, você vê bastante material sobre quando você está apresentando sozinho, né, os cuidados que você tem que tomar, etc. Mas nada sobre apresentações em par, não é uma coisa muito comum. Então ele escreveu as experiências que ele já adquiriu fazendo apresentações assim. E uma das coisas que ele sugere é que precisa ter um equilíbrio entre os dois, né? No que cada um fala. Então essa troca de um fala um pouco, outro fala um pouco é legal. Tem algumas apresentações em par que ele já viu que um cara fala e o outro fica lá assim de bobo no palco, não participa muito, só faz um comentário aqui e outro ali. Então esse seria um anti-pattern na visão dele, né? Uma coisa que acaba atrapalhando mais, que não fica legal. Então é importante ter esse equilíbrio entre os dois que estão falando. É importante ensaiar juntos também, porque um pode apontar os pontos mais fracos do outro, né, para criar uma apresentação melhor. Ele fala o seguinte: você tem que suportar muito a outra pessoa, porque quando você está apresentando junto, se o outro cara, né, for um saco, ele fala: if the other person sucks, you will suck. Então se o cara, né, você também vai, então não vai ser legal. Então você tem que focar bastante na outra pessoa e fazer o possível para que ela faça melhor também. E no final tem que ter uma comemoração se a apresentação der certo. Outro evento interessante que teve, e daí desses eventos que eu estou citando, não estou falando muito em detalhes de todas as apresentações que teve, mas exatamente para vocês pesquisarem depois sobre o que aconteceu dentro do tema que ia interessar mais para vocês. São todos eventos recentes, né? Esse aqui foi o Lean Software and Systems, né, do David Anderson lá e associados. Aqui tem o link onde vocês podem ver mais informações. Umas coisas interessantes que eu vi lendo sobre as palestras que teve nesse evento, não é nada muito novo na área de Kanban, mas é esse gráfico de Cumulative Flow, que eu acho que a gente poderia usar lá no pronto, né? O que esse gráfico mostra de diferente de um burn down, de um gráfico assim? Ele mostra a evolução, né, das atividades, das tarefas que foram feitas, só que ele consegue mostrar para você o que foi ficando pronto ao longo do tempo, que seria essa barra aqui de baixo, o que tinha em progresso ao longo do tempo e o que aqui estava para fazer ao longo do tempo. Então, como o Kanban é uma ideia de fluxo contínuo, o to-do vai sendo alimentado o tempo todo. O doing também, porque o pessoal vai puxando, tá certo? E o done também, o pessoal vai terminando coisas o tempo todo. Então aqui vocês percebam o seguinte, né? Esse aqui seria um fluxo interessante até, porque ao longo do tempo, o que foi acontecendo? À medida que as coisas foram ficando prontas, a equipe foi puxando mais trabalho,
tá certo? E a demanda de trabalho também foi crescendo aqui. Então não tinha uma listona de to-do desde o início que a equipe foi terminando. Isso foi aumentando ao longo do tempo também. E permite que você enxergue problemas, como aqui, por exemplo. O que aconteceu aqui nesse ponto? O que aconteceu aqui nesse ponto? Que está errado? Ou que pode estar errado? Vocês conseguem enxergar? Empacou ali. Com o tempo sem entregar nada, sem completar nada. Ficou um tempo sem completar nada e o work in progress está muito grande, tá certo? Tem muita coisa em progresso aqui, que deveria já estar pronta, né? Então ele permite que você enxergue isso. Outros tipos de gráfico, como burn down, burn up, não permite que você veja. Permite que você veja que não está sendo entregue nada, mas não permite que você veja que tem um monte de coisa que já foi começada e que parou no meio. E esse aqui vai permitir que você enxergue isso, tá certo? Tem um jogo também que chama Get Kanban, né? Que é um jogo para ensinar equipes sobre como utilizar Kanban. Então também é bem interessante. É um jogo pago, tudo, tipo tabuleiro e tal. Interessante dar uma olhada também. E um outro evento que aconteceu recentemente foi o Google I/O, né? É um evento do Google para desenvolvedores. Esse evento acontece no mesmo lugar que acontecia o Java One que a gente foi, lá em São Francisco. Um lugar enorme. E eles falam sobre o que nesse evento? Tudo que tem a ver com o Google, né? E especialmente agora sobre as novas tecnologias, HTML, CSS, né? Geolocalization, sobre o Android, as APIs do Google, que o Google oferece diversas APIs. Se você quiser desenvolver um software que fale com as coisas do Google, tanto na parte de busca como na parte do Google Books, lá agora tem uma API nova que você consegue consultar uma biblioteca imensa de livros via API com JavaScript, com Python, com diversas linguagens. Se você vai fazer um programa de livros, alguma coisa desse tipo, um software que usa essa informação. O App Engine, né, que recentemente foi atualizado, agora tem a linguagem Go, do Google. Se todo mundo já viu, uma linguagem meio parecida assim com C++, dá uma lembrada. E eles fizeram e agora estão suportando essa linguagem, além do Java, da plataforma Java, que daí entra um monte de linguagens, né? E do Python, eles estão suportando o Go também agora. Google Analytics, sobre o Chrome, recentemente agora eles abriram o Chrome Marketplace, não sei se vocês perceberam lá, agora no Chrome tem a opção de você instalar aplicativos, né? Então eles estão falando, tem diversos vídeos, todos os vídeos das apresentações, sem exceção, já estão disponibilizados, inclusive os keynotes, no site do Google I/O, e vocês podem assistir gratuitamente todas as palestras, eles disponibilizam tudo para você. Se você quiser aprender como fazer um software para o Chrome Marketplace, por exemplo, tem um vídeo de introdução, tem um vídeo mais avançado um pouco, então está tudo isso lá. Concorrente do PayPal, né, o Google Shopping APIs, escalabilidade, principalmente referente ao App Engine, os diferentes tipos de data stores que eles estão oferecendo, né, tarefas, que são aquelas tarefas em background, cloud computing, maps, as linguagens diversas, MapReduce, GWT, programação de jogos, Web Fonts, que é uma tecnologia para você usar fontes na web, sem que o usuário tenha aquela fonte instalada na máquina dele, que é uma limitação que a gente tem hoje na internet, para usar fontes diferentes. Então todos os sites que a gente entra estão usando lá aquelas mesmas fontes, que são as fontes que todo mundo tem instalado no computador. Esse Web Fonts permite que você utilize fontes diferenciadas, né? E por aí vai. Uma outra dica legal, para quem gosta de empreendedorismo e tal, esse site Startup Daily, ele pega vários livros também, né, mas aqui a ideia é diferente do Philosopher Notes. Ele todo dia coloca uma ideia de algum livro de negócios lá. Uma ideia curta e rápida, que você pode refletir em cima dela para verificar se aquilo faz sentido para você, para o seu negócio e tal. Então, de livros também famosos, né? Livros sobre a Apple, livros do Seth Godin, livros de negócio, livros de marketing. Então é um site também bem interessante, né? Grandes ideias de grandes livros. Vale a pena dar uma olhadinha nisso aqui. E esse conceito recente, né, de Lean Startups, não é necessariamente, a gente pode falar disso melhor em outra oportunidade, mas não é necessariamente o cara que vai abrir uma empresa para ele, né? Fala que esse conceito de startup, Lean Startup, você pode ter tanto trabalhando numa empresa enorme como no Google, por exemplo,
como numa garagem, abrindo uma empresa nova com um amigo. Então não necessariamente você vai se beneficiar desses conceitos todos de negócio, startup, somente quando você tiver uma empresa sua. Você pode começar a se beneficiar disso hoje. Então é interessante. E agora falando um pouquinho sobre esse artigo aqui que eu achei muito interessante da The Next Web, né? TNW, não sei se todo mundo conhece. E eles estão falando sobre o seguinte, como a internet vai revolucionar, né, ou já está revolucionando a educação nos dias de hoje. E eles colocam uma frase do Einstein para começar, que o aprendizado não é um produto da escola, mas é uma tentativa de uma vida inteira para se adquirir. Daqui para frente vai ter muito pouca coisa em português, mas desculpa para quem não conseguir acompanhar direito. Então, há 10 anos atrás, o MIT, imagina, 10 anos atrás já, o MIT anunciou que todos os cursos dele seriam disponibilizados online gratuitamente. O MIT é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, principalmente nas áreas de tecnologia, né, muito conhecida, e todos os cursos dele estão disponíveis online para qualquer um, de qualquer país, de qualquer lugar, poder assistir às aulas e poder acompanhar. Essa foi a primeira iniciativa. Daí, algum tempo depois, surgiu o iTunes U, né, de University, e a Universidade de Berkeley fez uma parceria, né, parceria inicial com o iTunes, de que os cursos deles também, todo o conteúdo deles seriam publicados no iTunes U. Hoje, se você entrar lá no iTunes U, quando você instala o iTunes na sua máquina, já aparece um linkzinho para ele. Você vai ver cursos não só da Universidade de Berkeley, mas de Stanford, de diversas universidades, inclusive Cambridge, na Inglaterra, por exemplo, do mundo todo, que oferecem todos os cursos deles online gratuitamente. A Yale começou um processo muito semelhante com o OpenYale, né? Stanford seguiu o mesmo caminho também. Então você consegue no site OpenYale aqui ter acesso também a vários cursos, química, ecologia, economia, inglês, história, tudo disponível de graça para você. A Wikipedia é a maior enciclopédia do mundo, né, que já existiu, oferece todo esse conteúdo também de forma gratuita. Então, o que vem acontecendo de diferente, o que a gente consegue ter acesso hoje, né, que, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós não tiveram. Então, isso está criando uma certa transformação na nossa sociedade. Hoje, você ser um detentor de informação já não é mais uma coisa tão importante, tão diferente como foi alguns anos atrás. Porque essa informação ela já está disponível para todo mundo de forma gratuita. Inclusive informações que antes era de acesso de muito poucas pessoas, né? Então hoje está disponível para qualquer um, praticamente, que tenha acesso à internet. Então o que importa na verdade é o que você sabe fazer com aquela informação e não simplesmente o fato de você deter aquela informação com você. Surge então esse movimento que é chamado de Open Culture, né? Uma cultura aberta, Open Education, uma educação aberta. O conhecimento deveria ser livre para se usar, e não só para se usar, mas também para contribuir de volta com aquilo que você está aprendendo. E a Wikipedia é uma boa ferramenta para isso, né? Então, existe esse site desse movimento, né? Open Culture, a melhor mídia cultural e educacional na internet. Então, com 5 anos de existência, já é o banco de dados mais completo em conteúdo livre que já existiu. Ele não só tem um conteúdo próprio, como ele é um site que agrega conteúdos desses outros todos que eu falei, do OpenYale, do iTunes University, de Stanford e de todos os outros, tá? Então ele tem duas vertentes, tem um portal que tem esses sites externos e tem um blog, um site, né, no formato de um blog, que tem 3 posts diários com coisas sobre diversas áreas da educação. Não só textos, como vídeos, como áudio, tem muita coisa em podcast aqui também. Então, quem pega um trânsito, esse tipo de coisa aqui em São Paulo, é uma boa oportunidade para você ouvir algumas coisas, não só, às vezes, a sua área de atuação, mas de áreas que você gosta, áreas que você tem como um hobby, que você quer se manter atualizado, você consegue ter acesso a material de grande qualidade. Depois de algum tempo surgiu também esse Khan Academy. Quem já ouviu falar do Khan Academy? Ninguém ouviu falar? Esse cara fez um barulhão. Ele diz o seguinte, né? With
just a computer and a pen, tablet, mouse, one can educate the world. Então, com um computador, uma pessoa pode educar o mundo inteiro. Even better, the content never goes old. Melhor ainda, o conteúdo nunca fica velho. Né? My or your great-great-great-grandchildren could learn from the very same videos. Então, até os seus tataranetos vão poder ouvir, vão poder aprender, né, pelos mesmos vídeos. Então, ele criou um site onde ele tem vídeos com aulas também, desde o 1+1, que é o que você vai poder mostrar para o seu filho, até cálculos que você aprende só na faculdade de engenharia, por exemplo. Né? E aqui tem um videozinho que ele conta um pouco sobre isso. Most known for what's now about 1,000 videos on YouTube. It starts literally at 1 + 1 = 2, and it goes all the way up to college level calculus and physics. So everything is in these very short, encapsulated videos, one concept at a time. My cousin Nadia was visiting me from New Orleans when I was in Boston, and she was having trouble with math. She was in 6th grade at the time. I agreed to do this remote tutoring with her, so I started putting up videos on YouTube. And before I knew it, random people all over the world started watching them and sending me letters and testimonials, and I started getting excited about it, and I just kept going. I think I've learned more about math in the past 3 weeks than I had in all 4 years of my high school study. When you watch them, you just comprehend everything, you just get it. I ended up passing a whole bunch of tests from his videos. One thing that kind of shocked me, I get a lot of letters from the Middle East, I get a lot of letters from Latin America, Ethiopia, and Uganda. It's really reached far more students than I could have ever imagined. Right now there are about 1,000 videos. I started recording about 3 years ago. Now I'm doing it full time. I'm hoping to get about 100 videos a year. I see a world where literally anyone with access to a computer and the internet will be able to go to the Khan Academy and get a world-class education. It will be the world's free virtual school. Um tempo depois, teve a iniciativa também do Academy Earth, que ele quer ser o Hulu do mundo acadêmico. Né? Quem conhece o Hulu? Ninguém conhece o Hulu? O Hulu é como se fosse um YouTube da vida, só que ele tem um formato um pouco diferente e ele exibe, por exemplo, você consegue ter acesso a minisséries completas, tipo Friends, esse tipo de coisa assim, né? E é um dos sites que os americanos mais assistem vídeos, né? Além do próprio YouTube, que aqui no Brasil é mais conhecido, mais famoso. Por que aqui não é tão famoso? Porque só funciona nos Estados Unidos. Se você entrar lá e tentar assistir os Simpsons, por exemplo, ele vai dizer que você não pode ver porque você não está nos Estados Unidos. Certo? Então por isso que aqui não é tão conhecido como lá. Mas eles querem ser o Hulu do mundo acadêmico, né? Então você entra lá, você vai ter essa carinha aqui e também vai ter por assunto, por universidade, você vai conseguir assistir aulas e cursos de diversos assuntos diferentes. Depois surgiu esse cara criando o P2PU, né? Ele dizia o seguinte: eu não gosto da escola, não gostava da escola, é por isso que eu estou começando a minha própria. Né? Então ele também está tentando usar o web para criar um novo modelo de escola. A ideia que ele fala é que assim, perguntando para vocês, o que vocês lembram que aprenderam, por exemplo, na 7ª série, na aula de ciências sociais? Estudos sociais, né? Não era ciências sociais. Na aula de estudos sociais, sei lá, né? Pessoal, praticamente nada daquilo que vocês aprenderam, vocês lembram, na verdade. A maioria de nós não lembra nada. Então, na verdade, ele está questionando a verdadeira eficiência da escola. Se realmente vale a pena o tempo que a gente gasta lá. Geralmente a gente não gosta de ir para a escola, a maioria de nós. Só que a gente fica um pouco feliz porque acha que quando chegar na faculdade vai melhorar. Quando chega na faculdade tem aquela decepção total, né? Então ele está tentando criar um novo modelo de aprendizado. E a Mozilla está apostando neles. Então por isso que é interessante, porque eles criaram
junto com a Mozilla, uma escola para desenvolvedores. Então tem diversos cursos lá para desenvolvedores, né? Você pode então fazer um curso, você pode organizar um novo curso, você pode sugerir também. Tem um videozinho aqui que mostra um pouco deles. The current model of higher education is broken. We're not getting the skills we need. We're paying too much money for it. And the model that we have today doesn't scale to meet the demand of tomorrow. We're not getting the skills we need, especially in technical disciplines. What we learn over the 4-year course of a bachelor's degree, at the end of that degree is almost invariably outdated. What that means is we need to keep learning for the rest of our lives, and ideally in small, flexible increments. At the same time, the important skills like leadership, collaboration, communication, an attitude of curiosity and problem solving, those skills are rarely taught at universities. The cost is too high. If I graduate from a top US university today, I can easily be in debt more than $100,000. At that cost, quality education does not scale. We can't meet the demand. Especially transition countries like India, China, Brazil, South Africa will have millions of young people looking for higher education opportunities. The model where one person, an expert, stands in front of a group of people, either in a room or virtually, does simply not scale to meet this demand. Enter peer-to-peer university. The idea that there's a wealth of educational content, high-quality educational content available online, that the internet connects us to millions of other people we can learn with, and that we can design new ways of recognizing that learning that gives people the kind of credentials that they need to succeed in life. A year ago, peer-to-peer university was just a hunch. We thought that there was room for innovation to make all this content that's out there more useful to more people. So a small group of us from all over the world, volunteers mostly, got together and tried it out. We ran a pilot with 7 courses. We had over 230 people apply. We could only accept 80. But what we saw was there was demand, there was interest, people liked the idea. Today, a year later, we know that the basic premise was valid. We can see that higher education is changing in fundamental ways, that there's room for disruptive innovation, and that's where peer-to-peer university fits in. P2PU does 2 things. 1, we create opportunities for peer-to-peer learning in online study groups. The education research tells us that study groups are the most efficient way for students to learn, and that teaching someone else is the best way for us to learn something. So that's what peer-to-peer university does. It brings together people in 6-week-long courses where they work through a common set of course materials together and support each other. 2, P2P university enables recognition of learning. Learning for learning's sake is a luxury. Most people need a diploma or certificate of some kind to show other people what they've learned. We already have pathways to credit, so one participant received independent study credit that counted towards his PhD degree at a US university. However, real innovation in this space means rethinking this whole accreditation and certification system altogether. We're working with the Mozilla Foundation to try that out for web developers. We're designing a curriculum of courses that are completely free and open. We are building a better assessment model that looks not only at technical skills, but also at hacker's attitude. And finally, we're designing something that could look like a portfolio or some form of certificate that you can take at the end to an employer and get a job. P2PU is hitting a nerve. Demand for our courses has doubled. The community is growing at an exponential rate. Articles have appeared in print and online media all over the world in many different languages. We've been invited to universities to speak about the model. They're interested in how they could relate to it. And what's great is that a lot of these requests come from transition economies. We not only speak at some of the best universities in the world, like Yale and UC Berkeley, but we get invited to universities in India, in China, in Brazil, and South Africa. It's in those places that... Você viu, né? Inclusive recebendo convites de universidades no mundo todo, da Índia, do Brasil e tal. Então o que ele está propondo aqui não é simplesmente colocar algumas coisinhas na internet. Está propondo um modelo novo de aprendizado. Vocês viram que ele falou de vários problemas que tem o ensino de hoje. Um que ele levantou, que a gente não tinha comentado nos anteriores, é que não escala. Você não consegue ter uma universidade boa, por exemplo, que nem essas citadas, Stanford, Yale, MIT, para treinar o mundo todo, né? Não vai escalar, você não vai conseguir ter aquele mesmo professor que é um cara fera naquele assunto para ensinar todo mundo, todas as pessoas do mundo que têm interesse nisso, né? Em ter acesso àquela última coisa que foi estudada, principalmente em países em que a economia não ajuda tanto, como na Índia, como no Brasil, como em outros lugares assim. Então é difícil. Então,
Usando a internet para isso, você consegue resolver esse problema de escalar, de muitas pessoas ter acesso de forma livre, de forma gratuita, como já são alguns outros, e você consegue resolver também o problema do custo, porque, você viu o que ele falou, né? Se ele quiser fazer um curso numa dessas universidades, o tempo que ele vai levar pagando isso é muito longo, não é nada barato, tá certo? Atender um curso nessas universidades. Esse outro aqui, que é o Skillshare, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Isso aqui eu cheguei porque uma vez eu tive uma ideia de fazer um negócio parecido com isso, e aí já tinha. Com as minhas ideias geralmente acontece isso, mas tudo bem. Você pode, a ideia deles é assim, todo mundo pode ensinar alguma coisa, você pode ensinar alguma coisa para outra pessoa, certo? Que você sabe. E você pode, inclusive, se você quiser, você pode cobrar por isso também. Então, essa ideia aqui, ela é muito mais uma ideia não só de algumas pessoas específicas ali, ensinando todas as outras, né? Jogando aquele conhecimento. Mas é uma ideia de multi, né? Quer dizer, todo mundo aqui tem alguma coisa para ensinar para os outros, então eu posso oferecer isso que eu sei para as outras pessoas, uma coisa que eu tenho de diferente. Então você pode oferecer, ó, tem curso de poker, tem curso de social hacks, né? Coisas mais sociais, comportamentais, tem curso de como desenvolver websites, por exemplo, fazer um website é como fazer um sanduíche. Você pode colocar um preço nesse curso, esse curso pode acontecer em um determinado local, inclusive, tal, ou online. Então a ideia é esse aqui, share your knowledge. Então eles usam também a mesma frase do Einstein e tem essas coisas que eles acreditam, né? Então uma delas é que todas as pessoas são professores. Today I'm learning how to bake great desserts so I can prove my mother wrong. And tomorrow, Naveen will be teaching me how to find some of the coolest speakeasies in a city. This weekend, I'll learn how to shoot my own movie using my DSLR camera. Rehoboam, you bastard! Oh! And next month, I'll learn how to hustle my friends out of their money. Learning cool things should be easy. That's why there's Skillshare. It's an online marketplace to find classes in your local area taught by people in your community. No webcams, no downloads, just real classes. It's easy. Just browse the site to find the class you want, purchase a ticket, and show up. So when Susie wants to learn how to crochet a sweater for her niece, or Bertrand wants to shred a speak limit routine, Skillshare is worth the try. Classes are taught by people like you and me. So if you've got the skills, sign up to teach one. Skillshare.com. Learn anything from anyone. Então, na verdade, deles não tem nada online, é tudo presencial mesmo, né? Você vai lá, oferece o seu curso, e as pessoas que estão na sua área, né, provavelmente vão se interessar nisso aí. É uma ideia bem interessante e ainda não tem no Brasil uma dessa. Então, se tiver interesse em começar alguma coisa. E esse aqui, né, já para finalizar, é só sobre a área de ciências, né? Então, um dos maiores grupos sobre estudos da natureza, estudos científicos, também está abrindo toda a sua biblioteca, todo o seu conteúdo, né? Foi um dos mais recentes, que é esse Citable. E também pode acessar. Então, quem gosta de ciências, de natureza, biologia, essas coisas, eles também estão abrindo todos os estudos deles. Então, a ideia basicamente é que o mundo está diferente, o mundo está mudando, você já percebeu isso, né? E quais vão ser as consequências que isso vai trazer, por exemplo, para a próxima geração? Quais são as consequências que isso já está trazendo para a gente agora, né? Então tem algumas frases, né, de algumas pessoas-chave aí sobre essas coisas, depois vocês podem dar uma olhada. Mas a conclusão que se chega estudando todas essas coisas é que, na verdade, a internet ela não vai substituir o ensino tradicional que a gente tem, pelo menos não tão cedo. Porém, ela vai transformar a forma que a gente aprende, né? E a maneira que as escolas hoje funcionam. Vocês percebem que mesmo as grandes universidades já estão tomando providência, já estão percebendo que isso precisa mudar, né? Então isso é uma coisa boa. E essa inovação toda nem sempre parte delas, né? Às vezes parte de uma pessoa que está descontente, que nem aquele cara da Mozilla lá, que está fazendo aquele projeto da Mozilla, que percebeu simplesmente que o que a gente vive hoje de aprendizado não funciona. Apesar de que todo mundo passa por isso, todo mundo faz, e não funciona, não é uma coisa eficiente. Então a gente precisa fazer alguma coisa para mudar.
mesmo que eu não tenha a resposta certa de o que vai revolucionar isso tudo, eu vou tentar alguma coisa diferente, que quem sabe vai ser melhor do que isso que a gente tem hoje. Então, além de tudo, vocês podem se beneficiar de várias dessas coisas aí, né, que eu mostrei para vocês. Inclusive aquele da Mozilla é para desenvolvedores web. Então tem bastante conteúdo lá gratuito que vocês podem acessar. É isso aí, pessoal. Obrigado.